Namastê. Então, hoje, continuando com essa série de práticas memoráveis, eu vou contar para vocês como que começou a surgir aquela ideia de talvez virar professor de yoga. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao feedback das pessoas que estão assistindo, o like que vocês deixam, porque isso ajuda o canal e me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Muito bem, então no capítulo anterior, vocês viram que o meu contato, né, com a professora Jamile Ansolim e o meu contato com o Ashtanga Vinyasa foi uma experiência muito transformadora. Aquilo me fez prestar atenção na minha própria respiração e prestar atenção no meu corpo de uma maneira que eu ainda não tinha tido oportunidade. Apesar de entrar em estados bem parecidos durante uma luta de jiu-jitsu, por exemplo, quando você está aprendendo jiu-jitsu, que você tem que colocar a sua atenção, né, sobre o seu corpo, sobre a sua respiração, a experiência de prática de yoga, né, com a condução da sua atenção, né, com a descrição mais clara do que a gente tem que fazer durante a prática, aquilo dá uma experiência diferente. Então aquilo foi uma experiência muito forte. E era o que eu buscava. Eu comecei a tomar mais contato com o que era o yoga através de um livro chamado Autobiografia de um Yogi, que é, sim, um livro né, com uma história bem mística, mas me apresentava ali algumas coisas que eu estava interessado, que era o autoconhecimento, o autocontrole e a utilização do meu potencial. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente é super saudável, né? Tem dois braços, duas pernas, tem uma mente capaz, tem os sentidos em pleno funcionamento, mas a gente não consegue fazer as coisas que a gente gostaria, né? Não só em relação à vida profissional, a ganhar dinheiro, por exemplo, mas também a coisas da própria realização. Se você tem um sonho, não sei se é de viajar ao mundo, de caminhar ao mundo, não importa qual seja o seu sonho, de construir uma família, muitas vezes, mesmo tendo a ferramenta em perfeito estado, parece que o software ele não te ajuda, percebe? Então, por isso que yoga é para todo mundo. O yoga é muito mais esse estudo e essa compreensão de si. E aí, com essa compreensão, fica mais fácil, por exemplo, ter uma melhor relação com o seu corpo físico. Como eu estava buscando isso, eu queria um aproveitamento das minhas capacidades, eu queria poder fazer coisas incríveis, né? Eu queria ter uma vida incrível. Então, aquilo entrava com uma luva. Por quê? Para contar para vocês então um pouco mais do processo. Depois daquela aula, eu percebi que eu tinha que praticar aquilo, né? Então, por exemplo, na época, se a Jamila assistiu esse vídeo, não sei se ela lembra, mas assim, para mim era muito difícil acordar cedo. Muito difícil acordar cedo. A aula era às 6:30 da manhã lá em Floripa, aquele friozinho de Floripa. Olha, é um frio que me lembra o frio de Copenhague, porque aqui é muito úmido. Floripa também. Então, no inverno de Floripa, que as casas não têm muito aquecimento, era muito frio. Então, na hora que você finalmente estava quentinho, né, porque demorou para esquentar a sua cama, era a hora de acordar, né? E aí vou ter que sair para praticar yoga, né, para mexer com o corpo de manhã, eu achava muito difícil. Mas eu comecei a pensar assim, bom, se eu conseguir fazer isso, eu vou conseguir fazer qualquer coisa. Eu posso aprender japonês, entendeu? Eu posso fazer qualquer coisa, né? Se eu consigo fazer uma coisa que é tão difícil, eu posso fazer qualquer outra coisa que eu achar difícil. Perceberam meu pensamento? Mas eu chegava atrasado várias vezes na aula. Era muito difícil. Mas esse foi o processo.
eu percebi que aquilo ia me fazer bem, eu percebi que eu ia ficar uma pessoa muito mais poderosa, né? Em diversos aspectos, fisicamente, emocionalmente, né? Então eu queria vencer essas minhas fraquezas, que eu tenho capacidade de ter o domínio sobre o horário que eu acordo, né? De ter o domínio da minha rotina, né? Porque o segredo para acordar cedo todo mundo já sabe, é dormir cedo. Não tem mágica, não tem misticismo, né? Não tem, ó, como você consegue acordar cedo? É simples, é só dormir cedo. Pronto, não tem mágica. Enfim, mas eu não tinha um controle sobre a minha vida, percebe? Por isso que eu falei no episódio passado sobre essa coisa do autocontrole, né? Enfim, aos poucos eu fui começando a acordar mais cedo, fui começando a chegar na hora na aula, fui praticando de duas, passei para praticar 3 vezes na semana. O meu corpo, eu fui ganhando mais conhecimento sobre as amplitudes naturais das minhas articulações, a utilização plena dos meus músculos, e essa viagem para dentro, né, eu gosto dessa palavra, apesar de estar muito batida aí, de empoderamento, né? Esse empoderamento sobre o controle sobre as suas mãos, controle sobre a sua respiração. Aquilo foi muito importante. Comecei a praticar em casa, além das 3 vezes na semana, eu praticava em casa nos outros dias que eu não ia lá. Aquilo começou a se tornar uma disciplina como parte da minha fisiologia, assim como comer, dormir, escovar o dente e yoga, né? Era uma massagem para o meu sistema linfático. Eu entendia que aquilo fazia parte, né? Como qualquer outra função fisiológica, fazendo parte do dia a dia. E eu acho que a Jamile percebeu que eu entrei de cabeça no yoga. Para mim, o yoga foi como se eu tivesse encontrado uma ferramenta que me trouxesse uma calma, me trouxesse não sei, eram coisas que eu sabia que me faziam falta. Por isso que eu tive o acidente que vocês viram no primeiro episódio. Ah, não, foi no segundo episódio, né, que eu falo sobre isso. Enfim, eu precisava daquelas competências, daquelas habilidades, entendeu? E a Jamile percebeu. E eu continuei lendo, eu li Gandhi também. Eu comecei a estudar muito sobre yoga, né? E comecei a praticar assim com todo o meu coração, porque eu queria encontrar uma iluminação. Então, não passava pela minha cabeça me tornar professor de yoga e nem de jeito nenhum. Só queria realmente conseguir colocar para fora as minhas capacidades, né? Eu sempre fui um excelente aluno, tive sempre muito boas notas. Então, assim, na verdade, eu tinha muitas opções. Eu podia, se eu quisesse para a área da medicina, eu poderia, ou para a área do direito, eu poderia. Mais tarde, depois eu pensei em diplomacia, né? Só que aí no meio do caminho tinha o yoga. Eu comecei a perceber que essas competências, esses conhecimentos, a medicina, o direito, engenharia, são áreas importantes, mas que comecei a achar que o yoga era uma coisa muito poderosa, que se esse conhecimento realmente fosse mais difundido, a gente viveria um outro planeta, tá? As pessoas teriam outras prioridades. Enfim, eu mergulhando no yoga e praticando mais, eu comecei a perceber que minha prática ela começou a ficar ficou um pouco mais avançada. Eu comecei a perceber que a Jamile mesmo falou para mim, olha,
você pode visitar o professor Pedro Kupfer. Na época ele dava aula também lá em Floripa, e tinha uma turma que começava às 5:30 da manhã, uma turma de elite, né? Só yogi mesmo. E aliás, foi uma turma inesquecível, pessoal muito forte, muito focado, realmente, e era uma galerinha do bem, sabe? Pessoal de bom humor, pessoal, energia, uma ótima vibe. E, e tinha uma galerinha boa, umas 20, 25 pessoas de manhã, sabe? Então era uma energia intensa. E ela me comentou isso porque eu acho que ela percebia que eu deveria. Eu vou falar a minha percepção, tá bem? Ela, no final das contas, ela criou todo o fundamento de compreensão do yoga. O fundamento, né? Tudo o que eu vivo, o que eu ensino ainda de yoga, para mim aquilo ali foi a minha formação. Foi a paciência que ela teve comigo, não só durante as aulas, mas depois das aulas, porque eu sempre fazia muitas perguntas, eu estava muito perdido, muito confuso, né? Muito complicado. Ela teve sempre muita paciência comigo, respondia sempre minhas perguntas, né? Então, toda a base do conhecimento do yoga, ela me deu. Só que eu acho que em relação à prática física, né, porque eu era sempre muito físico, eu vinha do jiu-jitsu, do surf, eu acho que ela achava que ela não tinha tantos elementos para me empurrar mais para frente. Então, acho que ela falou assim, ó, vai com o Pedro, que o Pedro também tem uma prática física intensa, e você vai conseguir experienciar mais coisas aqui, mais coisas, né? Então, eu não sei se ela queria se livrar que eu estava muito chato. Olha, já ensinei muito do que eu sabia, mas essas coisas físicas, esses detalhes, quem vai te dar um progresso aí de onde você está é o Pedro. E eu achei legal, mas continuei praticando lá com ela também. Até que um dia, eu não sei se ela ia viajar, eu não me lembro direito se ela ia viajar. Ela falou assim: Olha, Bruno, eu vou. Acho que foi isso, eu vou ficar fora, eu precisava de alguém para me substituir. Não, você pode me substituir? Eu fiquei assim, meio. Tipo, eu? Tipo, eu não sei nada, eu não tenho. Mas na hora que ela falou aquilo, eu me senti com uma responsabilidade, sabe, de ajudar a minha professora. Olha como que é, né, as coisas são. Então eu não poderia falar não. Uma pessoa que, para mim, ela estava me ajudando minha vida. Eu ia falar não. Então ela falou: "Você não poderia dar uma aula?" Aí eu falei: "Olha, mas eu não estou preparado para nada." Ela falou: "Não, você tá. Você vive o yoga. Dá para ver que você vive o yoga." Eu lembro que ela falou isso. Eu lembro, eu sei que você vive o yoga. Você está dedicado. Você está fazendo tudo direitinho. Você respira bem. Você está fazendo, né, você tem uma boa atitude. Então você podia. E aí um montão de coisa começou a passar pela minha cabeça, porque na hora que ela falou aquilo, eu comecei a pensar, pô, então você é professor de yoga. E aí na hora que, entendeu? Então não brotou, não brotou da minha cabeça. Olha só que interessante, né? Porque quando a gente escolhe uma profissão, que eu tô nessa profissão há 20 anos, né? Muitas vezes, a gente experimenta e busca algumas coisas até a gente falar, não, é isso que eu quero. Então o yoga, de certa maneira, ele aconteceu meio que naturalmente para mim. E para eu me sentir mais preparado para aquela função, eu falei, vou fazer uma formação então, para eu estar mais preparado. E eu fui fazer a formação com o Pedro, né, e a Camila, na época eles estavam juntos. Então, foi uma formação também incrível que a professora Katia Karen participava, excelente professora que mora na Austrália hoje.
Lokasakshi, acho que é assim que se pronuncia, ele, professor de sânscrito, participou. Participou Marcus Weininger. Marcus Weininger, ótimo professor de Ashtanga com influência de Iyengar. Foi muito importante também para meu aprendizado. Olha, aquela vivência de Floripa toda ali foi uma experiência muito inesquecível, né? Para mim era uma capital do yoga. Muitos professores iam na escola da Jamile dar workshops. Me lembro que o Michael Gannon foi, um outro professor, Paul. Enfim, a gente tinha contato com muita gente que vivia o yoga, né? E aí, pelo convite dela, eu comecei a dar aula lá. E quando eu fiquei na posição de professor, eu fiquei muito emocionado. Eu lembro que depois eu falei com ela, eu falei, nossa, quando a gente dá aula, a gente fica num grau de atenção muito grande. É muito desgastante dar aula de yoga, porque você fica muito presente. É um tipo de meditação também, é uma prática de yoga, dar aula. E eu falei, quando você dá aula, parece que você aprende mais. E foi isso, foi o puro egoísmo que, que me pegou, né, para ser professor de yoga. Eu percebi que se eu desse aula, eu ia conseguir aprender muito mais. Eu ia ficar com tudo na ponta da língua, sabe? Eu ia repetir várias coisas que, em repetindo, eu ia conseguir colocar em prática, entendeu? Então, é claro que eu senti assim, né, como um ativista que eu estou espalhando o conhecimento yogi, isso é uma revolução, né, para a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que é uma revolução para a sociedade, né? Mas o que me foi o primeiro hook, né, o primeiro gancho ali para eu falei, olha, se eu der aula, eu vou conseguir aprender muito, porque eu vou repetir, eu quero saber muito de yoga. Eu quero conseguir colocar em prática essas coisas. E aí fui fazer o curso de formação com o Pedro e também, né, foi muito marcante. E aí depois eu conto um pouco mais sobre isso no próximo episódio. Mas é isso. Contei mais ou menos como é que surgiu essa ideia de talvez virar professor de yoga e depois investir muito tempo, né, de estudo, não só com essa formação, mas depois também fui para a Índia, estudei muito e não me arrependo em nenhum momento. Então, é uma coisa que vale a pena muito investir e que mais pessoas tenham interesse de colocar sua energia, sua inteligência para essa área, né? Não só para outras áreas do conhecimento, mas para essa também que é muito importante. Então, aí surgiu esse interesse de dar aula e fui percebendo que aquilo para mim era muito confortável. Essa que é a verdade. Muito confortável. Eu acho que, para quem conhece o conceito de Dharma, né, sabe, o peixe nadando na água, o macaco na árvore, sabe? Eu me encontrei ali, assim, tá? Tapetinho de yoga, essa, tudo. Então, no próximo, eu falo um pouco como é que foi uma das primeiras formações que eu fiz. Até o próximo vídeo. Namastê.